Sejam muito bem-vindos à nossa live com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre qualidades que todo cristão deve ter. Nós estamos aí falando sobre as qualidades do fruto do Espírito, um fruto que tem 9 qualidades, e essas qualidades elas podem se manifestar nas nossas vidas através do nosso caráter. Nós não precisamos ter o caráter que recebemos pela educação dos nossos pais ou que não recebemos. Nós podemos ter o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Nós podemos ter esse caráter, manifestar essas qualidades. Nós já falamos aqui do amor, já falamos da paz, já falamos da alegria, falamos da longanimidade. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a benignidade, a bondade, a mansidão, e se der tempo a gente conclui aí com o domínio próprio, para que nós possamos falar sobre tudo isso. Então, uma outra habilidade que todo cristão precisa ter, uma outra habilidade que nós recebemos no momento que nós nascemos de novo, no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor. E é importante nós entendermos o seguinte, que nós somos batizados com o Espírito Santo, não no momento que nós entramos e descemos numa água, não no momento que nós começamos a falar em línguas, mas o batismo com o Espírito Santo é a partir do momento que através da sua fé você confessa Ele como seu Senhor, como seu Salvador, como você deixa o Espírito Santo habitar dentro de você, você é batizado, você é selado. Então todas as outras coisas são consequências de um batismo com o Espírito Santo, tá? Então, para que nós possamos entender o que é ser benigno, o que é bondade, no grego a palavra benignidade é a palavra Christotes. Christotes quer dizer ser melhor, fácil, bondoso, útil. Nos dias de hoje, os cristãos, as pessoas que se dizem cristãos, elas são de fácil acesso? Elas são melhores do que os outros? Elas são pessoas bondosas? Elas são pessoas úteis? Sabe, é triste ver cristãos que não demonstram gratidão, né? Nós vemos isso dentro da nossa casa muitas vezes com os nossos filhos, que a gente faz tantas coisas para eles e eles ainda são ingratos, né? Essa ingratidão, não ser gentil, não dar a vez ao outro, né? Não dar ali a preferência para uma pessoa no trânsito. Sabe, esses dias a Eduarda me perguntou: papai, por que você para outra pessoa passar quando nós estamos atrasados? Eu falei para ela: filha, porque isso está em mim, é uma qualidade que nós temos como cristãos, de ser bom. Não importa que eu estou atrasado, eu não preciso furar um semáforo porque eu estou atrasado. A consequência de eu estar atrasado é porque eu não saí no horário que era para sair. A outra pessoa não tem culpa, eu não preciso ser uma pessoa estúpida com outro porque eu estou nervosinho, porque eu estou apurado, porque eu estou, né, apurado aqui em São Paulo, ninguém sabe o que é, né? Que eu estou com pressa, né? Que eu estou ali precisando chegar no horário, eu não preciso atropelar, né? Passar por cima das leis de trânsito, ultrapassar pela contramão ali numa faixa contínua. Eu posso ser grato, eu posso ser gentil, eu posso ter atitudes nesses momentos que revelam o caráter de Cristo em mim. Nós precisamos entender que a nossa nova natureza, ela tem que expressar gentileza, benignidade, bondade. Nós precisamos entender isso. Olha o que Pedro diz lá no capítulo 2, no verso 11. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos
em vossas boas obras. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Será que nós podemos manter um comportamento exemplar, sendo doce, quando outras pessoas são amargas? Será que eu consigo ser gentil quando a outra pessoa não é gentil, não pratica gentileza comigo? Será que eu consigo agir em vez de reagir? Sabe, nós precisamos entender que é tão difícil nós mantermos a calma quando a outra pessoa está nervosa. Quando uma pessoa ela eleva o tom da sua voz, a primeira coisa que o outro faz é também elevar o tom da sua voz. E ali não está mais dois seres humanos conversando, dialogando, não está mais dois homens sábios, mas passaram a ser dois tolos, conversando alto, gritando um com o outro, aonde ninguém vai conseguir chegar a uma solução. Será que vale a pena eu reagir a uma ofensa de uma pessoa? Será que vale a pena eu pegar aquilo que não era para ser meu para mim? Sabe, será que vale a pena eu ir lá no lixo e pegar um monte de sentimentos que não me pertencem? Quanta raiva você carrega dentro de você, quantas coisas ruins vêm entrando dentro de você, porque você foi lá e comprou para você. Sabe, falei ontem aqui, nada pode tirar a tua paz. Se nós estamos no Espírito, se nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, nós precisamos entender que essa paz, ela se manifesta de uma forma tão linda. Nós não podemos deixar que o inimigo use estratégias para tirar, para roubar a nossa paz. Quantas pessoas não conseguem andar em paz porque elas permitem outras pessoas dizerem qual é o seu valor? Sabe, às vezes você perde a paciência no seu trabalho, às vezes você perde a paciência dentro da sua casa, porque você não está praticando a bondade, a benignidade, porque você não está praticando a gentileza. Como que o seu cônjuge iria reagir se quando ele vier te xingar, vier te criticar, você ouvir com mansidão e agradecer e falar assim: muito obrigado por ser o meu esposo, muito obrigado por ser a minha esposa, muito obrigado por mostrar esses erros em mim, muito obrigado por me criticar, porque as suas críticas me fazem melhorar. Mas sabe o que a gente faz? Nós recebemos aquela crítica e nos sentimos inferiores àquela pessoa, e eu falo: não, ninguém vai me fazer sentir inferior a outra pessoa, eu preciso mostrar o meu valor, não é bem assim não, eu não fiz isso, não é culpa minha. E a tendência é que a pessoa faça de tudo para se proteger, para se defender. Né? Muitas pessoas, elas se confundem, elas não entendem, né? O que é isso? Elas não entendem que bondade e benignidade são coisas diferentes. Parece que é a mesma coisa, né? Mas ela é usada diferente. Ela tem uma outra palavra aqui, né? Enquanto que a palavra aqui, kerostes, né? É a agatzune, né? Desculpa a pronúncia aqui, ela tem um outro significado. Enquanto que nós temos uma coisa de praticar o bem, a outra é o estado de ser benevolente, de ser generoso. Mais ou menos assim, né? Enquanto que a benignidade, ela tem a ver como eu sou. As pessoas, quando praticam a bondade, né, tem a ver com o que eu faço para elas. Então a benignidade, eu sou. O eu sou mora dentro de mim, o Espírito Santo mora dentro de mim, e por isso eu sou benigno. Aí, porque eu sou benigno, eu faço a bondade. São coisas diferentes. Às vezes a pessoa até é boazinha, até é uma pessoa benigna, mas ela não pratica, ela não coloca para fora, ela não faz para os outros. Sabe que a Bíblia diz que se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Ela fala assim: olha,
Se alguém vir pedir para você um favor, se alguém vir pedir algo para você e você pode fazer, não mande a pessoa embora e fale para ela voltar amanhã. Não fale que você vai dar isso para ela amanhã, se você pode dar hoje. Sabe, nós precisamos entender que faz parte das qualidades do cristão praticar a bondade. O que eu faço? Será que eu tenho feito coisas boas, até mesmo para os meus inimigos? Será que eu tenho praticado gentileza? Será que eu tenho sido gentil? Sabe quando uma pessoa é boa? Quando ela se dispõe a ajudar alguém em necessidade. Você vê a pessoa em necessidade, você para ajudar essa pessoa? Você pergunta para ela: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para mostrar que Cristo vive em mim? Essa pergunta que nós precisávamos fazer todos os dias, antes de sair de casa. Sabe, a minha esposa e eu, nós temos o hábito de orar juntos e de falar: Senhor, traz até nós as pessoas que o Senhor quer que nós ajudemos. Sabe, nós precisamos orar e falar: Senhor, traz até nós. Assim como Daniel estava orando por uma revelação, por uma resposta, e demorou 21 dias para que a barreira celestial de demônios que estavam impedindo de vir pudessem perseverar ali. E ele, perseverando em oração, conseguiu receber a resposta. Às vezes faz parte de nós como cristãos orar para que as pessoas que precisam da nossa ajuda, elas consigam chegar. Sabe, nós precisamos entender que tem um propósito de nós estarmos aqui. Tem um propósito em conhecermos pessoas, mesmo os nossos inimigos. Você acha que Jesus errou quando ele escolheu Judas para ser o seu discípulo? Você acha que Jesus não sabia do caráter que Judas tinha? Sabe, às vezes é necessário nós estarmos próximos de um inimigo, porque o inimigo vai abrir portas para que nós possamos conquistar, cumprir, concretizar o nosso propósito. Nós precisamos entender isso, nós precisamos praticar isso. Sabe, uma outra qualidade aqui é a fidelidade. A fidelidade é uma coisa que nós não vemos mais pessoas fiéis. Sabe, tudo tem que ser na base do contrato. Você tem que fazer um contrato com cláusulas, tem que examinar criteriosamente ali para não ter nenhuma brecha onde a pessoa possa agir de má fé. Sabe, quando você vai contratar uma pessoa para trabalhar para você, você vai lá, você é de bom coração, abre as portas da sua empresa, contrata a pessoa, ajuda a pessoa, mas aí você tem que estar preocupado se aquela pessoa vai ser fiel, se ela não vai te processar, se ela não vai entrar com uma ação trabalhista contra você, mesmo você sendo bom, mesmo você fazendo de tudo ali por aquela pessoa, ainda aquela pessoa vai lá e quer o teu mal. Como que você reage a uma questão como essa? Sabe o que Deus fala para nós? Que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Deus não muda porque nós mudamos. Olha para Adão e Eva. Quando Adão e Eva sentaram na mesa de Satanás para negociar ali as condições que o tirariam do jardim do Éden, quando eles negociaram o relacionamento que eles tinham com Deus para se relacionarem com o diabo, quando eles negociaram a sua filiação, agora não eram mais filhos de Deus, mas filho do diabo, e assim toda a humanidade herdou isso. Sabe o que aconteceu? Deus permaneceu fiel. Sabe, Deus permaneceu fiel. Não é porque uma pessoa ela é corrupta que eu também vou ser corrupto. Não é porque o governo rouba que eu vou sonegar os impostos, né? Hoje começa a declaração do imposto de renda e quantas pessoas já estão pensando como eu vou fazer para sonegar, como que eu vou fazer para pegar uma nota, para pegar uma restituição, para dar um jeitinho brasileiro. Sabe quantas pessoas estão dando esse jeitinho brasileiro?
Será que isso é fidelidade? Será que eu tenho sido fiel a Deus com as finanças que Ele tem colocado em minhas mãos? Será que eu tenho sido fiel naquilo que a Bíblia chama para eu ser fiel? Ou será que eu tenho sido avarento, tenho segurado dinheiro para mim, não tenho ofertado para as pessoas que Deus tem mandado eu ofertar, não tenho feito aquilo que o Senhor tem falado para eu fazer? Sabe, quando nós obedecemos a uma ordem do Espírito Santo, quando nós obedecemos aquele sentimento que o Espírito Santo coloca dentro de nós, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, quando nós somos treináveis, Deus vai levando nós para próximos níveis. Sabe, tem coisas que a gente não vai entender, mas tem coisas que o Senhor vai explicar para nós. Tem coisas que eu fiz que até hoje eu não entendo. Sabe, um dia, né, Deus, eu senti de fazer algo, aqui a Fábio sabe que eu estou fazendo, que até hoje, né, já faz 2 anos que nós fizemos isso. Eu não tenho a menor ideia por que eu fiz. Sabe, muitas coisas nós não vamos compreender, não vamos entender, porque nós não conseguimos saber o que gerou, qual o sentimento que gerou na vida da outra pessoa. Sabe, mas aquela pessoa não precisa, mas não é por questão de precisar. Quando Abraão foi entregar os dízimos, os despojos ali a Melquisedeque, você acha que Melquisedeque precisava? Ele era muito mais rico. Mas quando nós entregamos algo para alguém, nós estamos reconhecendo e honrando a autoridade que Deus tem dado àquela pessoa. Nós precisamos ser fiéis. Você já conheceu pessoas que são infiéis? Olha que coisa interessante. Você conhece pessoas que marcam o horário e elas não chegam no horário que marcou com você? Você conhece pessoas que vão falar para você, daqui a pouco eu te ligo, e nunca mais te ligam? Você conhece pessoas que elas prometem e nunca cumprem? Você conhece pessoas que falam, olha, eu vou fazer isso, e elas não fazem? Pessoas que não são confiáveis. Sabe, quando uma pessoa fiel fala que vai chegar na hora, ela chega na hora. Ela nem chega muito tempo antes e nem chega depois. Nossa, eu aprendi com o meu sogro como ele era fiel e pontual nos horários. Sabe, e eu agradeço a Deus porque ele que trouxe a minha esposa para o altar e ela não se atrasou. No dia do nosso casamento, o meu sogro foi buscar ela lá no salão, que ela estava se arrumando. E ela chegou e eles precisaram esperar porque tinha padrinho que não tinha chegado ainda no casamento, mas o meu sogro já estava lá, pontual. Ele chegou lá pro cabeleireiro, para quem estava arrumando ela, pro maquiador, falou assim, ei, tem hora, vocês precisam concluir aí, Mas ele já estava bem antes do horário lá para apressar até o cabeleireiro, para apressar até a pessoa que estava fazendo a maquiagem. Nós precisamos honrar a nossa palavra, nós precisamos ser cristãos fiéis. Se você falou que vai fazer, vai lá e faça. Talvez agora o Espírito Santo está te lembrando de coisas que você falou que ia fazer e não fez. Sabe, antes de você falar, se você não tem certeza que vai poder fazer aquilo, que vai poder dar aquilo, não fala que você vai dar se você não pode dar. Se você tem que consultar alguém para dar, Você precisa entender, ser fiel é uma qualidade de um cristão, é uma qualidade do fruto do Espírito. E essa qualidade ela precisa se manifestar no nosso caráter. Nós precisamos ser conhecidos por falar e cumprir, por honrar a nossa palavra. Antigamente era assim, Se você falava que era cristão, você ia e comprava só com a sua palavra. Antigamente funcionava o fio do bigode. Eu lembro que nós íamos num mercadinho lá na vila que nós morávamos e só era anotado lá no caderno, comprou isso, comprou aquilo. No final do mês ia lá, olhava, o dono da mercearia, o dono do mercadinho confiava que nós iríamos pagar
e nós confiávamos que o dono do mercadinho não ia marcar nada além daquilo que nós tínhamos pego. Não tinha um contrato ali, não tinha que usar o cartão de crédito, não tinha que pagar antes para depois receber. Sabe, nós precisamos entender que a qualidade da fidelidade aqui é o que o Senhor procura em nós. O Senhor procura os fiéis da terra. O Senhor diz que Ele irá promover aquele que é fiel no pouco. Aí a pessoa não consegue nem ser fiel no pouco, quanto mais no muito. Sabe, nós precisamos ser fiéis no pouco. Quando é pouco, quando vai faltar, quando você acha que vai faltar, seja fiel a Deus. Sabe, não quero entrar aqui só nas questões financeiras, mas quero que você seja fiel na sua palavra. Às vezes o Espírito Santo está te lembrando de coisas que você prometeu e não cumpriu, de coisas que era para você ter feito e você não fez, de lugares que era para você ter ido e você não foi. Que o Espírito Santo está trazendo à sua memória. Seja fiel em tudo. Que o seu proceder, que a sua palavra, que a palavra saia da sua boca seja o sim, sim e o não, não. O que passa disso é procedência maligna. O que nós precisamos dizer sim e cumprir o sim. Se você diz não, cumpra o seu não. Sabe, eu ensino aqui os nossos filhos a honrarem a sua palavra. Não quero isso. Você não quer? Tá bom. Vamos embora. Honra a sua palavra. Ó, não vou mais brincar. Beleza. Honra a sua palavra. Então você não brinca mais. Entende? Nós precisamos ensinar o princípio da honra da palavra. A sua palavra, ela é confiável. Os seus filhos confiam na sua palavra. Quando você fala algo e você não cumpre, sabe, quando você diz isso para uma pessoa, quando você não cumpre, olha, eu vou pegar esse dinheiro e eu devolvo para você tal dia, e daí a pessoa nunca mais devolve, nunca mais fala. Sabe, pode ser um filho seu, se você pegou, pegue, vai devolver, devolve. Pode ser o seu pai, você pegou o dinheiro, devolve. Pegou algo emprestado e falou que ia devolver, devolve. Quantas pessoas pegam livros e nunca mais devolvem? Pegam algo emprestado e nunca mais devolvem. Tomam posse daquilo. Isso não é fidelidade. Isso não é manifestar a fidelidade. Sabe, nós precisamos entender a importância de não prometer nada quando nós estamos empolgados, quando nós estamos na alma, quando a gente promete que vai fazer alguma coisa na empolgação, geralmente a gente não cumpre. Quando nós corrigimos, quando nós estamos irados, não vamos corrigir pessoas quando nós estamos irados, vai sair palavras que não são agradáveis, que não são de bom tom. Não vamos falar do futuro quando nós estivermos mergulhados no desânimo, quando estiver em depressão. Sabe, sentimento de empolgação, de ira, de desânimo. Não é momento de você tomar decisão. Leva nós a falarmos coisas que não estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. A Fábio falou aqui, ó, e é importante lembrar disso. Quantos cristãos, eles mentem de brincadeira. Ah, mas é brincadeira. A Bíblia diz lá em Provérbios para a gente não, nem de brincadeirinha, né? Ficar fazendo piadinha, ficar falando alguma coisa. Ah, mas é só uma brincadeira. Mas não convém, sabe? Não é bom que você faça isso. A outra qualidade aqui que todo cristão precisa ter é a mansidão. E no momento de tribulação, de luta, de iras, de raiva, de disputas, quem que é manso? Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas,
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De quem você tem aprendido? De um coach, de um pastor, de alguém famoso, de alguém que é um influencer digital, de alguém que é o cara, que é o tocha? Aprenda de Jesus. Aprenda de Jesus. Aprenda a andar como Jesus andou, aprenda a meditar como Jesus meditou, aprenda a orar como Jesus orou, aprenda a ser um com o Pai, assim como Jesus foi um com o Pai, aprenda a responder como Jesus respondia. Se você olhar e ler a Bíblia, você vai ver que Jesus ele responde todas as questões de duas formas apenas. Jesus ele responde com outra pergunta, ou Jesus responde com uma parábola, com um exemplo, com uma história, para que a pessoa possa se colocar ali naquela história. Entende? Nós precisamos levar a pessoa à mansidão. E nós não podemos deixar que a outra pessoa roube a nossa mansidão, tire a nossa paz. A palavra traduzida aqui no grego como mansidão é a palavra prautes. Prautes, ela quer dizer manso, indicando o contrário que muitos pensam, né? O caráter de uma pessoa forte que sabe quando ser forte. Significa força e brandura, é sobre ter um espírito disciplinado. O manso não é aquele corno manso, não é aquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo, mas é uma pessoa que ela sabe ser forte quando ela precisa ser forte, que ela sabe se posicionar. Olha para Jesus, Jesus era manso, mas quando ele precisou se posicionar dentro do templo, porque os cambistas haviam tomado conta ali e estavam contaminando, fazendo aquilo que não era para fazer dentro da casa de Deus, ele se posicionou, mas ele não deixou a qualidade de ser manso, porque ele agiu naquele momento com força. Ele se posicionou. Quando nós escolhemos aplicar a mansidão como um novo estilo de vida, nós exercemos o poder de sermos tranquilos, desprendidos, nós podemos ser despreocupados, nós podemos entender que ser manso não é ser omisso. A mansidão é eu pegar e andar junto com Jesus. É falar, Jesus, de que forma que é para eu agir agora? De que forma que é para eu me posicionar? Gálatas 6:1 diz assim, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas tentado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para a igreja dos Gálatas? Ele está dizendo, ei, se você descobriu que alguém está pecando, vai lá com o espírito de mansidão. Vai lá e trata essa pessoa da mesma forma que você gostaria de ser tratado se fosse você que estivesse pegando. Aí Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 2,25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Quantas vezes as pessoas elas confundem mansidão com timidez? Ser manso não é ser tímido, ser manso é ser espiritual. É uma qualidade que todo cristão precisa ter. E eu preciso aprender a ser como Jesus. Sabe como Jesus ele advertia uma pessoa? Primeiro ele amava a pessoa, depois ele falava o que estava errado com a pessoa. Quando o jovem rico vem e pergunta para ele, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele o que ele precisa fazer. Ele fala, Senhor, eu já faço todas essas coisas. Já sou crente de berço. Eu já sei tudo isso aí. Aí Jesus olha para ele, ama ele. Jesus o amou e falou, jovem, falta uma coisa. Está faltando uma coisa.
Jesus mostra para ele o que estava faltando. Sabe, Jesus, ele nunca vai pegar você e vai te expor. Jesus não quer te humilhar, Jesus não quer te levar em praça pública para você ser humilhado, mas no secreto Jesus fala para você o que você precisa fazer, de que forma você precisa agir. Nós precisamos entender a humildade. Ela é um comportamento generoso pensando no bem-estar dos outros. Quando Jesus diz para nós sermos humildes, não é a questão de você ser vítima, de você usar uma roupa rasgada, uma roupa velha. Não está falando disso, mas está falando de você ser generoso, pensando no bem-estar dos outros. Isso é ser humilde. Vamos falar do domínio próprio. Se você tiver dúvida aí sobre essas qualidades, você pode ir colocando na caixinha de perguntas aqui. No final eu respondo para vocês, tá? Domínio próprio. Eu acho que essa é uma das qualidades mais difíceis que os cristãos conseguem exercitar, que os cristãos conseguem colocar em prática. Sabe, domínio próprio foi uma das primeiras ordens que Deus deu. Quando Deus ele cria Adão, quando Deus cria Eva, ele criou o homem para exercer domínio. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. Sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Eles não dominaram sobre todo réptil que estava sobre a terra. E por eles não dominarem, sabe o que aconteceu? Eles foram dominados. Deus nos cria para sermos aquele que tem o domínio. Mas quando nós não dominamos aquilo que nós não dominamos, nós somos dominados. Quando nós não encontramos aquilo que pode nos enfraquecer, e dominamos aquilo, aquela fraqueza nos domina. A fraqueza de Sansão era mulheres, e ele foi dominada por uma mulher, e por causa de uma mulher ele perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele. A Eva deu lugar à serpente e começaram a falar com ela, não dominou a serpente, foi dominada pela serpente. O Saul não matou o seu inimigo ali quando Samuel deu a ordem para ele ir lá e destruir todos os amalequitas. Ele não destruiu e depois ele foi morto por um amalequita. Aquilo que nós não matamos, aquilo que nós não destruímos, aquilo que nós não dominamos acaba por nos dominar. Sabe, o pecado ele sempre vai estar à porta, a tentação sempre vai vir, mas cabe a nós dominar. Cabe a nós buscar qual é o escape de Deus. Quando Caim estava lá para matar Abel, Deus vem e fala para ele: ei, Caim, se você procederes bem, você vai ser aceito. O pecado está aí, mas cabe a ti dominá-lo. Eu não consigo dominar por você. Eu não consigo fazer aquilo que eu te dei poder, autoridade para você fazer. Quantas pessoas usam uma muleta para dizer: mas a tentação foi maior do que eu pude suportar. É mentira. Sempre tem um escape. Talvez você não está vendo o escape porque é mais confortável você ficar aí colocando uma muleta debaixo do braço e ficar mancando. Mas Deus não quer pessoas mancas, Deus quer pessoas que são curadas, pessoas que são libertas, que pessoas que vão curar, que vão libertar, pessoas que vão andar, que vão olhar para o alvo, que vão correr altaneiramente buscando a coroa que está à espera. O domínio próprio, ele precisa estar em nós.
É uma qualidade que nós, quando recebemos o Espírito Santo, temos dentro de nós. O domínio próprio não vem com a força do meu braço. Não é eu dominando a carne, dominando a carne, mas é o meu espírito vencendo a minha carne. A luta que Paulo diz da carne contra o espírito, que você tem alimentado mais, a sua carne ou o seu espírito? Você fica mais tempo assistindo novela, vídeos no WhatsApp ali, né, correntes que são passadas, coisas que podem até alegrar a sua alma, podem até trazer ali um momento ali de diversão. São tantas coisas que você deixa alimentar a sua carne, e daí por isso você não tem força para resistir, para dominar as paixões desse mundo, as coisas desse mundo. O domínio próprio precisa estar em nós. Aí a pessoa vai e ela faz jejum, aí ela se consagra, mas daí depois que terminou o jejum, ela vai lá e se embebeda com um monte de doce, com um monte de massa, com um monte de porcaria. Ela não tem uma vida regrada, ela não tem uma vida em santidade. Do que adianta? É um jejum de tolo que a pessoa está fazendo. Vai lá para Isaías, vai ler o que Isaías fala sobre o jejum que aquelas pessoas estavam fazendo. Não servia para Deus. Deus não queria aquele tipo de jejum. Deus não se agrada de sacrifício. Para de fazer sacrifício de tolo, para de fazer jejum de tolo. Sabe? Ai, mas eu fiz um jejum aqui de não sei quanto tempo, tá? Mas depois do jejum mudou alguma coisa na sua vida? O seu comportamento, agora você tem domínio próprio? Sabe? Nós precisamos dominar a nós mesmos. É algo que está dentro de nós. O Espírito Santo, Ele nos deu, Ele reside dentro de nós para que desde o nosso novo nascimento nós possamos ter domínio. Olha o que Jesus está falando aqui, ó, através de Salomão em Provérbios. Ele diz assim, ó, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabe o que Deus está mostrando aqui? Que mais vale você ter um domínio próprio, você saber o que você vai ver, o que você vai comer, você se dominar a si mesmo, do que você ter sucesso aí, que você ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas você não tem domínio próprio. Você tem que sempre ter alguma coisa para preencher um vazio, você sempre tem que ter um vício para isso, para aquilo. Será que isso é uma qualidade do Espírito? Será que essa pessoa ela está demonstrando que ela tem domínio próprio? Ou ela está em busca do sucesso, em busca das coisas externas, enquanto Deus se preocupa com as coisas que estão dentro de nós? É muito fácil eu ser famoso, eu mostrar sucesso, eu ter um carro bonito, uma casa bonita, pôr uma roupinha domingueira bonita, bacana, né? Ter uma família bacana nas redes sociais, tiro foto ali, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Mas lá dentro da minha casa é um inferno. Eu sempre tenho que estar buscando alguma coisa para preencher um vazio, mas eu não deixo esse vazio ser preenchido por Jesus, eu não deixo o Espírito me dominar, eu deixo a carne estar me dominando. É tão triste, um monte de pessoas que você olha e aparentemente está tudo bem, mas de repente você fala, nossa, separou fulano, mas estava tão bem. Conversei com ele, chamei aqui em casa, perguntei, né, como é que tá o casamento. Não, tá tudo bem, estamos até pensando em ter filho. Ué, mas daí depois separa? Mentiroso, não pede ajuda, orgulhoso. A pessoa, ela teve a oportunidade de se arrepender, de falar, olha, meu casamento, olha, eu não sei como que eu consigo aguentar esse homem, eu não sei como eu consigo aguentar essa mulher, eu não sei mais o que fazer, eu estou pensando em me separar. Não, as aparências, eu preciso manter as aparências, eu preciso mostrar que está tudo bem, mas não dorme mais junto, não janta mais junto, não almoça junto, não toma um café junto, não ora junto. Que tipo de casamento que é esse? Que tipo de cristão que você é? A pessoa não tem prazer mais de estar ao lado do seu cônjuge, não tem prazer de brincar com seus filhos, de andar com os seus filhos.
ela sempre tem que buscar alguma coisa para fazer. Sabe aquela pessoa que ela não consegue ficar sentada numa cadeira, que ela não consegue prestar atenção, que ela não tem prazer na pessoa que está ao lado dela, ela sempre tem que estar... Ela não está conversando com você, ela está conversando aqui com 10 pessoas no celular, aí ela está vendo, e ela está falando, e ela não desenvolve porque essa pessoa ela sempre está buscando fora aquilo que ela precisa dominar dentro dela. O domínio próprio precisa estar em nós. Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que tem dominado as pessoas? O que tem te dominado? Se o trabalho te domina, é pecado. Se um vídeo imoral te domina, é pecado. Se uma comida te domina, você não consegue resistir, você não consegue dominar, você não consegue dizer não, é pecado. Nós precisamos entender o que significa dominar os nossos desejos, os nossos prazeres pecaminosos, as nossas emoções distorcidas. Paulo ele diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Esse esmurrar o corpo não está falando dele bater na carne, dele pegar um chicote e começar a se bater aqui, mas está falando dele dominar os seus desejos, dominar aquilo que eu estou com vontade de comer, dominar os sentimentos. As coisas que são lícitas, mas que não fazem parte do projeto de Deus para nós. Isso aqui é lícito, isso aqui todo mundo faz, tá bom, mas não convém para mim fazer, não faz parte do projeto de Deus para mim. Nossa, é muito bonito isso, mas é lícito, mas não me convém. Sabe, muitos convites nós precisamos recusar, nós precisamos dizer não. Muitas pessoas nós precisamos orar e falar assim: olha, não é por aí. Não é assim, não é dessa forma, porque Deus está nos direcionando para isso. Olha, parece muito bom, parece muito lucrativo, mas Deus está falando para eu não entrar nesse negócio. Sabe, eu preciso estar sensível ao Espírito Santo, e só quando eu estiver sensível ao Espírito Santo eu vou conseguir dominar o meu próprio corpo. Quando o meu espírito está alimentado, eu sei quando eu devo jejuar, porque o Espírito fala para o meu espírito que eu preciso jejuar. O meu espírito fala o que está escrito na Bíblia, que as pessoas não conseguem ler. O meu espírito ele traz a revelação daquilo que está na palavra de Deus. Aí eu fico indo atrás de um monte de explicação, de um monte de teoria, mas eu não pergunto para Jesus: Jesus, o que o Senhor quis dizer quando o Senhor disse isso? Senhor, de que forma isso se aplica na minha vida? Senhor, de que forma o Senhor quer que eu use isso para se aplicar na vida de outras pessoas? É dominar a si mesmo. O mesmo Espírito que houve em Cristo está em nós. Essas 9 qualidades que nós falamos aqui, elas pertencem a um fruto do Espírito que habita dentro de nós. Jesus, ele dominou a sua língua quando a injustiça tomava conta. Quando ele era injustiçado, quando ele era maltratado, quando ele era humilhado, Jesus não disse uma palavra. Por que você procura se defender e se justificar, se Cristo já te justificou? Por que você procura algo para preencher o seu vazio aí dentro de você, se o Espírito Santo já habita em você? Não precisa mais buscar algo externo. Nós precisamos voltar a ter atitudes. Nós precisamos entender que aquele que diz que permaneceu nele, esse deve também andar assim como ele andou. Os seus passos estão seguindo os passos de Cristo. As suas atitudes revelam que Cristo mora em você. As suas palavras glorificam a Deus, as suas atitudes glorificam a Deus. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos pensar:
essa atitude, esse comportamento, eu estou exaltando a Deus, eu estou glorificando a Deus, ou estou buscando algo para preencher um vazio, porque eu estou sendo obstinado e não estou deixando Jesus preencher esse vazio. Eu não estou procurando fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando eu fazer. Amém? Acabamos as obras da carne, os frutos do Espírito. Passamos aí praticamente uma semana, um pouco mais, falando, sobre cada ponto, detalhadamente. Amanhã eu não vou estar ao vivo aqui, mas eu vou deixar um vídeo para começar a rodar amanhã no YouTube, às 6 horas da manhã, 5h59 da manhã. Então, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, vai estar o link disponível lá, para que você possa compartilhar, para que você possa convidar mais alguém. Vai estar um vídeo pronto lá, vou estar em viagem nesse horário, então que você possa, mesmo que não seja ao vivo, vir, assistir, participar, comentar, compartilhar, para que mais pessoas sejam salvas, sejam libertas, sejam abençoadas. Faça isso, seja parte, seja amigo de Jesus, escuta o que o Espírito Santo está te dizendo. Sabe, se tem alguma área da sua vida que você não tem conseguido dominar, se tem alguma área da sua vida que você não tem conseguido ser manso, se tem alguma área da sua vida que você não tem sido fiel, se tem alguma área da sua vida que você não tem sido bondoso, não tem sido benigno, se tem alguma área da sua vida que você não tem sentido paz, não tem sido alegre ou não tem manifestado o amor, que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Amém? Desfrute do seu melhor, do melhor de Cristo que habita em você. Tenha um dia abençoado aí, em nome de Jesus. E até, quando Deus permitir, mas amanhã vou estar aí postando, liberando esse vídeo para vocês assistirem, compartilharem e convidarem mais pessoas a fazer parte aí dos Amigos de Jesus. Tchau, tchau, gente!